Buenas, pessoal, mais uma vez voltamos aqui finalmente, depois de alguns dias sem gravar vídeo, estava em viagem, tinha alguns assuntos para resolver e aí ficava complicado gravar um pouco de vídeo, então eu acabei não gravando vídeo, mas estava lá no Telegram, né, vira e mexe, falava um pouco com o pessoal lá e acabava falando alguma coisa ou outra por lá, mas apareci bem menos, né, e fato. Mas enfim, voltamos aqui hoje, domingo, dia 26 de junho de 2022, aniversário do meu pai, a propósito, hoje. E vamos ver o que aconteceu na semana passada, né? O que a gente ficou de fora ou ficou dentro, que eu deixei de gravar aqui. E vamos ter uma ideia do que pode acontecer na próxima semana, nos próximos dias, e dar uma olhada aí de forma geral no mercado. Tudo isso e mais um vídeo. Beleza, pessoal? Então hoje é 26 do 6, domingo, frio pra caramba aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos aqui onde eu tô em Porto Alegre tá frio e não é o lugar mais frio, né? Então tá bastante frio, aqui tá na casa dos 10 graus hoje, um dia, né, com um ventinho gelado, né? Mas vamos lá, vamos falar de mercado. Se você é novo aqui no canal, considere se inscrever aqui embaixo, ativa o sininho, ativa as notificações para receber os vídeos sempre de forma rápida. Use os comentários para enviar ali dúvidas, sugestões, tudo mais. É muito importante, faça com que o canal cresça, faça com que mais pessoas, né, sejam atingidas. Isso gera mais alcance no canal. A gente sempre sabe que quem chegou aqui no canal foi ou por indicação de alguém, ou porque alguém curtiu, comentou, compartilhou, seja lá o que fez lá, que o algoritmo do YouTube entendeu que tem um pouquinho de relevância e acabou indicando lá nos vídeos sugeridos ou alguma coisa do tipo. Tá bom? Bom, deixa eu mudar minha tela aqui e vamos falar de mercado. Deixa eu só procurar outra tela aqui que nem eu estou me achando mais. E vamos ver, cadê essa aqui? Bom, deixa eu mudar de novo. Foi, agora acho que foi. Tá bom? Beleza, então assim, deixa eu botar aqui primeiramente. Vamos começar, né? O Ibovespa na sexta-feira, mas eu vou fazer aqui vou abrir um por um, né? Ibovespa na semana passada, caindo aqui, quanto que ele caiu? Vamos lá, 1,15 na semana. O dólar, né, na semana passada subindo 1,55, né? O milho no semanal, deixa eu botar o contrato U aqui, caiu na semana 3,81, né? O boi também no semanal, semana passada, como é que ele fechou aqui? Vamos ver. Eu consegui botar o mouse aqui em cima, colabora, né? Isso aqui, aqui. 0,43 de queda, né? A soja no semanal caindo bastante, olha aí quem é que falava da soja, né? Caindo 5,49. O café também caindo ali, como é que ficou na semana passada? Olha que andou feio do café aqui, caindo ali 1,56, né? Então, isso foi o que aconteceu aqui no Brasil. Lá fora eu não vou entrar, né, em detalhes, porque foram bastante dias e eu não quero fazer um vídeo muito comprido, né? Mas teve a soja caindo bastante, né? O café também, tá bom? Bom, vamos lá então. Vamos começar aqui pelo milho, que eu sei que a maioria do pessoal aqui gosta de operar milho. Deixa eu botar, vamos deixar no gráfico semanal mesmo. Eu vou limpar essa questão aqui, aqui e aqui. Beleza, o que a gente está enxergando aqui? O contrato U de milho, que é o contrato que eu estou operando atualmente, contrato com mais liquidez. O contrato U de milho, o que a gente vê? Ele bateu lá na casa, né, dos R$ 100, cento e poucos alguns dias atrás, e agora está aqui apanhando na casa dos R$ 90. Chegou a cair aqui e testar os 88 e pouco, né? Se a gente colocar num gráfico diário, fica mais fácil de enxergar isso, que ele subiu, caiu aqui, depois subiu, foi lá em cima e aqui caiu com mais força e chegou a testar esses 80 e poucos aqui, tá fazendo uma barra verde aqui no fundo, tá bom? Bom, eu tô vendido no milho, né? Eu vendi o milho e eu não vou lembrar o dia. Para falar a verdade, eu não vou lembrar o dia, mas eu vendi o milho, né, numa dessas barras aqui. Eu não sei se foi nessa, foi numa dessas barras aqui, eu já nem me lembro mais, mas eu vendi o milho, ele subiu nessa tocada de média, nessa região aqui, eu vou botar aqui um círculo, em uma dessas barras aqui eu acabei vendendo milho,
e deixei meu stop, né, acima desse topo aqui. Inicialmente ele estava aqui, depois eu acabei puxando ele para cá, achei aqui mais coerente. E aí quando o milho firmou aqui, tentou cair, não consegui, firmou aqui, eu cheguei a avisar para o pessoal lá no Telegram que eu achava que essa operação já ia acabar subindo mesmo, né? Queria fazer isso aqui, ó, ia acabar me estopando lá, então já estava dando como perdida a operação. Para minha surpresa, né, no dia seguinte ou um dia depois, ele foi lá e caiu aqui, veio aqui embaixo e positivou bastante a minha operação aqui, bastante que eu digo, né? Chegou a dar aí 3 pontos e poucos. Vamos pegar aqui o meio desse caminho aqui, mas acho que chegou a dar mais que isso. Vamos botar aí 3,5 pontos, né? Mas me deu um calor lá de 2 pontos, quase 3 pontos, né? E veio aqui embaixo. Beleza. O que que eu fiz então? Eu fiz aquilo que eu costumo fazer muito, né? Eu costumo fazer muito quando eu estou operando, que é o quê? Nada. Eu não fiz nada, né? Porque eu sou adepto àquele tipo de operação, aquele tipo de operador, né? Que se mexe pouco, ou aquela filosofia, vamos falar assim para ficar mais bonito. Olha, acho que está aparecendo um negócio na câmera aqui, pera aí. Deixa eu mudar aqui agora sim. O foco estava ativado ali na leitura. Tá, vai ficar com problema, não tem problema. Tá? Então, eu sou adepto àquela teoria, né, aquela filosofia de que quem se mexe menos ganha mais, né? Então, ou melhor, eu prefiro me mexer menos e ser mais estratégico na mexida ali, ser me posicionar ou sair de uma posição, né, de forma mais pensada, mais estratégica, mais calma. Eu prefiro fazer isso do que ficar toda hora entrando e saindo, mudando, aumentando, diminuindo posição. Eu gosto de operar assim, com mais tranquilidade. Por quê? Primeiro, me dá mais tempo para pensar. Segundo, eu consigo pensar num horizonte de tempo maior. Eu consigo pensar em como é que eu vou me posicionar, o que que eu estou imaginando para daqui 2, 3 meses e não para daqui a 2 horas, 2 dias, né? E eu consigo, melhor, eu não preciso ficar todo dia, o tempo todo em cima da tela. Para vocês terem uma ideia, né? Semana passada eu viajei, fui para casa dos meus pais, lá tinha uns compromissos, umas coisas para fazer lá na cidade e acabei mal olhando o mercado. Eu de vez em quando puxava o telefone, via como é que estava a cotação ali do milho, como é que estava a cotação de Bovespa, algo do tipo, e era isso que eu fazia. Eu não opero pelo celular, tenho horror a operar pelo celular, né? Então eu só acessava ali e olhava, tá tudo certo, e pum, fechava. Sabe aquele quando tu tá ali fazendo nada ou esperando alguma coisa, dá aquela olhadinha no celular só para isso. Então isso me dá muito mais tranquilidade e liberdade. Não é aquele negócio que as pessoas ficam, né, tão caminhando na rua olhando a operação em bolsa aqui, porque Deus o livre a ficar 2 minutos fora ali da tela, vai que o mundo acabe, né? Vai que a operação vá ladeira abaixo. Então eu gosto dessa tranquilidade. Isso para mim é uma coisa que eu não abro mão, tá bom? Então, assim, eu dormi vendido, eu estou vendido no milho até agora, né? Estou vendido aqui nesse ponto. Poderia ter realizado aqui nesse ponto, aqui embaixo nesse fundo? Sim. E quem vendeu por algum motivo e realizou nesse fundo foi um ótimo ponto de realização. Outro motivo também de eu ficar um pouco mais tranquilo em relação à posição que eu estou é com uma posição pequena. Se eu tivesse colocado lá uns 15 contratos de milho, não, nem opero com 15, mas se eu tivesse colocado, vamos lá, uma mão aí possível, uns 10 contratos de milho, né, aqui, provavelmente aqui embaixo eu deveria ter finalizado pelo menos uns 5. Né, e ficaria com uns 5 contratos aqui, quem sabe até um aumento de mão possível aqui nessa região aqui dos 91,5 até os 92 aqui. Seria mais ou menos por aí que eu pensaria. Né? Então, voltando aqui para o que eu imagino, eu estou vendido. Se, né, semana que vem ele der uma escorregada, né, agora a partir de amanhã começar a cair, começar a voltar, abre precedente para fazer uma puxada maior aqui, vir até aqui embaixo testar esse fundo aqui. Se for, bacana, já estou posicionado. Se chegar aqui nos 92, ou até mesmo aqui nesse ponto de fechamento do dia anterior, aqui da sexta-feira, começar a patinar e eu tiver tempo de ficar na frente da tela, e eu botar aqui nos 60 minutos, ele começar a querer dar uma fraquejada aqui, dá para fazer uma operação de venda aqui, de aumentar a posição vendida, né, com stop pelo menos acima aqui desses 92,5,
Por quê? Porque a gente pega essa região aqui, deixa eu botar no gráfico diário, a gente pega essa região de fundo aqui, junto com essa região de média, né? Dá para vender qualquer ponto por aqui, mas eu tenho que estar com um stop acima disso, né? Para eu possa aumentar minha mão aqui, né? Basicamente eu vender no mesmo ponto onde eu estou, né? E aí deixar um stop lá em cima, eu posso, por exemplo, vamos supor que eu estou vendido com 3 contratos aqui nesse ponto, se ele bater aqui eu vendo mais 3 e boto o stop lá em cima. Claro que depois de testar esse fundo aqui, ele subir e ganhar força, a coisa pode ficar um pouco mais propícia a acontecer isso aqui também. Tá? Então, assim, tem que tomar cuidado, né? E qualquer tipo de operação de aumento de posição, ou qualquer outro tipo, na verdade, tem que sempre prestar atenção no quanto está disposto a pagar na operação, quanto está disposto a perder, e olha para o stop e pensa, se eu perder esse dinheiro do stop aqui, tá tudo certo? Vou dormir bem? Tá tudo tranquilo? Se tá tudo tranquilo, então show de bola, né? Vai lá e faz a operação tranquilamente. Então é isso. Estou posicionado ali e vamos ver o que acontece na semana que vem. Eu quero ver aquela barrinha verde ali. Se ela vai ser uma barra que vai firmar ali um fundo duplo ou se ela vai ser uma barra, né, uma armadilhazinha ali para quem acha que vai subir e comprar ali na euforia e aí o pessoal compra, né, no rompimento dela, compra aqui e bota um stop aqui embaixo. O milho vai lá, sobe, toca aqui nesse fundo junto com essa região de médias mais ou menos por aqui, fraqueja e cai. Então, e aí stop essa galera aqui, entra um volume maior na venda e vem aqui embaixo testar esse fundo dos 85 e pouco aqui. Então eu quero ver, né? Como eu estou vendido, né? E aqui a tendência aqui ainda é de queda, eu prefiro acreditar que ele vai subir um pouquinho, não vai ganhar força e vai cair, né? Ele está se segurando aqui agora, nessa região aqui, ó. Aqui atrás, que foi aqui bom tempo, aqui, na verdade o ano inteiro, né? Ele segurou aqui, com exceção desse período aqui, e agora está aqui de novo. Claro que ele costuma fazer, pela sazonalidade, o milho costuma fazer fundo nesse período, talvez um pouquinho mais para frente, mas ele costuma fazer um fundo ali nesse período de colheita da safrinha, é normal, né? E eu já venho comentando isso há semanas, inclusive da soja, né? Então, e logo depois disso, lá por agosto, setembro, lá por setembro, outubro, novembro, ele costuma dar uma subidinha, que aí começa atraso no plantio da safrinha, tá, atraso, né? E o pessoal não sabe se vai conseguir plantar, se não vai conseguir plantar, e toda aquela história. E aí a coisa começa a dar uma atraso no plantio da safrinha lá em março, né? Mas começa atrasos na safra em si, e o pessoal começa a ter um certo receio e aí começa a subir. É normal isso, essa sazonalidade padrão do milho. Não é sempre que acontece, tem vários fatores que influenciam, né? A gente tem aqui que desde pandemia e guerra lá na Rússia e Ucrânia, né, a coisa mudou bastante, né? Então muita coisa mudou e então tem que estar sempre se adaptando. Se fosse uma receita de bolo, todo mundo ficava milionário e rápido, que nem dizem aí os vendedores de curso e vendedores de sonhos na internet. Tá bom? Então, vamos ficar de olho no que acontece nos próximos dias no milho. O boi, né? Ele tá lá em cima, parado lá devagar. O boi ele é devagar por natureza, ele costuma ser devagar. Então esse negócio de cair com bastante força, subir com bastante força, isso não é uma coisa que acontece o tempo todo no boi. Na verdade ele é mais calmo, né? O boi ele é mais calmo. Claro, tem períodos, notícia de embargo na China, pum, voltou, a China voltou a comprar, caiu o embargo. Então isso aí vai trazer volatilidade para qualquer coisa, né? Mas de forma geral, o boi ele é um ativo caro, ele é um ativo que movimenta bastante dinheiro, ele gira muito dinheiro agropecuário no Brasil, né? E o boi ele é um que trabalha devagarinho, ali, né? Poucos candles, volume um pouco menor de bolsa e funciona tranquilamente, né? Então é o jeito de operar o boi que a pessoa que quer operar boi tem que saber lidar. Então não adianta querer operar boi com viés de milho, querer operar boi com viés de café que vai se entediar, porque o boi não mexe tanto assim, salvo períodos, né, de volatilidade com notícia ou algo do tipo, tá bom? Então, assim, o que a gente vê aqui, né? Ele está fazendo aquele padrão que é o seguinte: ele teve aqui uma troca de contrato,
né? Então aqui trocou o contrato, já pegou o contrato mais acima e já pegou com preço mais acima, por isso esse buracão aqui. Para quem não sabe, o boi tem contrato mensal, mas não tem liquidez nos contratos mensais. Então pula os contratos, né? Por mais que exista, pula os contratos, tá bom? Então assim, ficou com esse buraco aqui. Aí o que poderia acontecer? Ao invés de, ou melhor, né, geralmente costuma acontecer, ele abre lá em cima, dá uma andada lá, e aí costuma voltar um pouco e a média subir, e ele costuma fazer aquela famosa correção das médias móveis, que todo mundo gosta de falar. Só que tem dois tipos de corrigir as médias, né? Uma forma é o preço subir, a média vem aqui atrás, daqui a pouco o preço volta e bate na média, né? Outra forma de acontecer é o que está acontecendo aqui, que é o que? O preço literalmente estaciona, para numa região e aí ele fica estacionando, como a média está lá embaixo, né? A média vai ficando cada vez mais a mesma aqui, ele vai puxando a linha da média para cima, até que chega um ponto, né, que vamos supor semana que vem, né, provavelmente, ele dá uma andada aqui, faz mais 2, 3 barras e pum, toca na média de novo. E aí começa aquela história, vai segurar na média e vai romper para cima, ou vai furar a média e vai vir para baixo e cair com bastante força, ou fazer uma correção e vir fechar gap, né, ou vir fechar aqui essa região aqui. Então, há todas essas possibilidades. O que eu faria, né, se eu fosse me posicionar agora? Nada, poxa, tá aqui a quantos pontos essa média aqui, né? Em relação, tá aqui 3,5 pontos, 3,3 mais ou menos. Em relação ao que ele andou, isso aqui é muito pouco. Então, assim, eu acho que vale a pena esperar, né? Vale a pena esperar aqui mais uns dias, ver o que o boi faz, né? Quando a média chegar aqui nos 334, 300 e quanto é que tá aqui? 335, enfim. Quando essa média chegar mais próxima dos candles, seja ela chegar aqui porque os candles continuaram a andar de lado, o preço continuou de lado e a média tocou lá, seja porque amanhã ou depois o boi cai e vem aqui nos 330, né, e rompe média ou algo do tipo e fica aqui embaixo, né? Então eu esperaria isso acontecer para ver o que pode ficar interessante. Se a gente tirar um zoom, a gente vê um estocástico, né, já lá em cima, bem sobrecomprado, virando um pouquinho para baixo, e os preços lá num range muito, muito igual, né? Então, dependendo aqui, quem opera simplesmente estocástico operaria, né, numa venda aqui nessa região com stop acima do topo, e aí torcendo que ele, quando chegar aqui na média, rompa essa média, né, e venha pelo menos testar esse fundo aqui. Querendo ou não, dependendo do contrato que for operado, 10 pontos aqui, 6 pontos de stop, 7 pontos de stop. Então é o que eu faria. Se a gente botar no gráfico semanal, tá bem lá em cima, tem espaço para uma correçãozinha, mas claro, aqui tem a questão de troca de contrato, que tem que relevar também, certo? O café, ó, eu já tinha falado bastante sobre isso na questão do café, né? Que se fosse para ter ganho um pouco mais de força, já poderia ter ganho força aqui nessa região, né? E olha, ele está fazendo exatamente aquilo, né? Ele veio e testou esse fundo aqui e não conseguiu de jeito nenhum romper esse topo. Pelo contrário, sempre fechou abaixo, tentou romper para baixo, não conseguiu. Semana passada, fechando abaixo, inclusive abaixo da média aqui, né? E eu ainda comentava, ó, pode ser que ele firme aqui na média e suba, beleza, mas se eu fosse apostar para um lado, eu jogaria a favor da venda no café aqui atrás, né, com um stop acima desse topo aqui, né? A simetria fica mais interessante. Se a gente botar num gráfico mensal, tem bastante espaço para o café corrigir. Olha como o estocástico está lá em cima o tempo todo. Até mesmo num gráfico semanal tem também espaço para ele corrigir mais um pouco, né? Porque ele fez uma puxada forte aqui e agora tem espaço para ele voltar um pouco. Essa puxadona aqui é aquelas barras grandes lá no gráfico mensal, né? Então, se fosse, vou traçar um Fibonacci ou algo do tipo, a pessoa vai traçar uma linha aqui, o meio dela aqui no olhômetro estaria mais ou menos alinhado com esse range de topo aqui atrás, ó. Não estou dizendo que o café vai cair até aqui, né? Mas se ele cair até aqui, né, até os 230, 215 aqui, não é nenhum absurdo essa correção, se isso acontecer, tá bom? Então, tem que cuidar para não comprar topo e, claro, tem que sempre ficar de olho que
O mercado é soberano e ele sabe o que ele que vai. A gente não consegue dizer para onde é que o mercado vai, se vai subir ou se vai cair. Tem que ficar de olho ali para ver o que vai acontecer e saber o seguinte, né? É isso que eu gosto de fazer sempre. Todo dia, quando eu olho um gráfico de candle, de preço, independente do ativo que for, eu sempre coloco a pergunta que eu faço para mim mesmo é: beleza, se cair, o que eu faço? Eu vou fazer, ou melhor, se cair, eu vou fazer alguma coisa, e se for fazer, o que eu vou fazer? E se subir, a partir daqui, eu vou fazer algo, e se for fazer, o que eu vou fazer? Estou posicionado? Estou comprado? Vou encerrar? Vou aumentar? Vou vender? Né? Não vou fazer nada? Então, esse é o tipo de pergunta que eu faço. Não é o tipo de. Não, eu não faço a seguinte questão assim. Eu não penso o seguinte: o café amanhã vai cair, eu vou vender amanhã na primeira hora. Eu não penso isso. Porque se a gente pensar isso e tomar isso como verdade, já chegar no mercado com esse viés, qualquer barrinha, qualquer movimento, qualquer subida que ele dá e entra uma ordem maior vendendo que dá uma escorregada num candle de 1 minuto, a gente já acha motivo para justificar o que a gente quer fazer, por exemplo, de venda e sair vendendo. Não, aqui, ó, tá entrando gente grande, vou vender. E vice-versa, né? Tá caindo, daqui a pouco sobe rapidinho ali no intraday e deixa aquele pavio lá numa barra de 60 minutos, algo do tipo. Aí a pessoa pensa, é agora, tá entrando volume comprador grande, tem gente grande comprando, aí já abre aqui um time trade aqui da vida, vai lá e coloca aqui no saldo e vê quem é que está comprando, quem é que está vendendo, aí vai lá e vê um JP Morgan comprando bastante, né? Ou uma UBS comprando bastante, fala, ó, os gringos estão comprando, vamos comprar junto, ou os gringos estão vendendo, vamos vender junto. Não dá para ter esse viés. Se tiver esse viés, pode ser que dê certo, não tem nada com isso, né? Mas eu, pelo menos, eu não consigo operar assim. Eu fiquei analisando. Interessante, acho que eu vou, de repente, talvez dar uma venda aqui, por isso, por aquilo outro. E é assim que eu costumo operar. Dá certo para mim, pelo menos para mim. Né? E para mim é isso que importa, né? Tá bom? Então fiquem de olho nessa questão do café. E outra, né, que eu sempre falo, tô falando já que o ano todo o café não saiu do lugar. Né? Eu comprei café aqui atrás, aqui eu encerrei um pedaço, né? Ainda estou comprado um pedacinho, mas se cair o café até aqui, até onde eu comprei, eu já não fico mais no prejuízo, né? E nem no 0 a 0, porque o quanto eu encerrei aqui é bem maior que o quanto eu deixei. Eu sou bobo, dinheiro não aceita desaforo. Então aqui eu deixei só para não ficar fora do jogo. E para ficar lá na minha lista lá de ativos que eu tenho em posição, para até para monitorar também, de uma forma um pouco mais próxima. E eu estou falando de ETF lá nos Estados Unidos, não estou falando de café futuro aqui no Brasil, tá? E esse ano ele não saiu do lugar. Então, tome cuidado, né? Porque tá bem parado aqui, tá esperando questão de safra, de geada, e tudo tá no se vai, se não vai, laninha, né? Tá falando que esse ano tem laninha. Eu não me lembro de ter visto 3 anos seguidos de laninha, os 2 anos já tiveram. Então tá tudo meio esquisito, né? A soja, né? O porquê que a soja está caindo, eu não sei. Para mim, perguntar por que a soja está caindo, eu vou responder. Bom, a soja está caindo porque eu abri aqui o Profit Pro e vi que tem uma barra preta aqui no gráfico semanal. Então, a partir disso, eu acredito que a soja caiu semana passada. Ah, tá caindo porque o fulano fez tal coisa, porque o ciclano fez tal coisa, porque o diesel tá caro pra caramba. Tá caindo porque aquela questão que eu falei, porque estão colhendo milho e tem muita gente com soja estocada ainda e tem que vender a soja de uma vez para poder estocar o milho e algo do tipo. Eu não sei por que estão caindo. Quando eu olho o gráfico, eu só penso no gráfico. Eu tenho teorias, né, baseadas em fundamentos, é óbvio que eu tenho, não sou bobo, eu procuro saber o que está acontecendo no mercado físico, procuro saber o que está acontecendo da lavoura para dentro, de forma geral, mas eu não tomo isso como absoluta verdade para fazer operação em bolsa e vice-versa. Eu não é porque eu estou olhando num gráfico que já caiu demais que eu vou comprar, ou porque eu estou olhando num gráfico que já subiu demais e vou procurar vender. Eu procuro alinhar as duas coisas. Então, por exemplo, a soja, eu muito pouco opero soja, faz muito tempo que eu não opero soja aqui, né? Mas eu comentei algumas semanas atrás o seguinte, está entrando na época de colheita de milho,
E tem muita gente que ainda tem soja estocada e não sabe onde é que vai estocar o milho. Então tem duas opções: ou vende a soja de uma vez a preço que der, porque quando estava lá em cima a cara não queria vender, ou pega e estoca o milho e tenta estocar em caminhão, em algum graneleiro, em algum lugar, ou tenta estocar dentro de estufa, a céu aberto, sei lá, vou inventar alguma forma de estocar o milho para não estragar o milho também. Né? Então eu comentei, bom, a soja está aqui, né? Pensando na soja aqui dentro no Brasil, a cotação estava lá em cima e tinha uma janela de uma possível queda da soja até mesmo para venda de milho, aonde um produtor falaria a seguinte situação: eu tenho que vender soja porque eu tenho que vender soja. Ou melhor, por que está vendendo soja? Porque eu tenho que vender, porque eu tenho que arrumar um espaço para botar o meu milho, né? E aí eles iam vender a preço que o mercado que resolvesse pagar. E aí as trading ficam felizes da vida, sentadinhas, só cruzando os braços lá e fazendo o preço que quer. E aí, alinhando isso com essa simetria de risco aqui em cima, aonde se eu vendesse aqui seria muito mais interessante do que comprar, né? Aí valeria a pena a gente alinhar os dois lados, que é o que eu gosto de fazer. Eu não opero soja aqui. Como eu sabia que eu tinha os compromissos durante a semana também, e eu ia ficar menos tempo frente à tela, aí mesmo que eu não vou ficar, né, abrindo posição sem ter tempo de monitorar ou ficar fazendo uma coisa pensando em outra. É o tipo de coisa que eu não gosto de fazer. Então eu acabei não entrando, mas falei bastante dessa questão e a soja está literalmente corrigindo um pouquinho, chegando aqui nessa região aqui próxima aos 35. É claro que isso aqui é dolarizado, então o dólar pesa também, tem muita coisa que pesa aqui, né? Mas ó, no gráfico diário ela vem caindo aqui com gaps alguns dias e chegando nessa região aqui de baixo. Se eu pegar um estocástico aqui, ele já está bem sobrevendido. Então eu poderia comprar aqui com stop aqui embaixo. E até faz sentido. Porque eu tenho uma região de fundo aqui, tenho uma região de fundo aqui. Agora é aquela. Faz sentido? Faz no gráfico diário, porém no gráfico semanal ela está rompendo uma média e tem bastante espaço para corrigir. No gráfico mensal tem mais espaço ainda. Né? Então tem que tomar cuidado, porque dá para comprar aqui com stop curto aqui, dá, óbvio que dá, esperando que ela venha aqui em cima testar médio ou algo do tipo, show de bola, baita operação, porém tem que fazer com stop curto. Se amanhã depois abrir com gap aqui embaixo, não vai ficar corajoso ou corajosa e não, vou segurar porque vai voltar, quando ver a soja está aqui embaixo. Então tem que pensar na operação inicial. E como abre com gap fácil, né, no gráfico diário, se pular a ordem, tem que executar a ordem a mercado. Esse é o ruim de operar ativo com pouca liquidez. Então, basicamente é isso. A gente bota um preço ali, vou comprar aqui em 35,02 aqui embaixo, bem nessa linha aqui, e vou botar um stop, né, abaixo desse fundo aqui em 34 com 34 aqui. Aí a soja vem aqui e num dia para aqui. No outro dia ela abre aqui embaixo, né? Abre lá em 33. E aí a pessoa aí pula a ordem, a pessoa não zera mercado porque vai perder demais, ou vai perder mais do que queria. Aí não faz nada. Aí o mercado vem e fecha o dia aqui. Aí quando chega aqui embaixo, que não aguenta mais de dor, aí resolve encerrar a posição. No fim era para perder um tantinho, perdeu um tantão. Então isso acontece muito, principalmente em mercado com pouquíssima liquidez, porque a pessoa acaba não saindo da operação porque vai perder demais. Eu já ouvi no milho, que tem mais liquidez, mas algum, talvez um pouco mais de ano, né? Um ano e pouco atrás. Eu ouvi a seguinte frase, e todo mundo deve ter visto isso, que é o quê? O milho estava indo totalmente contra a posição e a pessoa falou: eu não posso encerrar porque senão eu vou perder demais. O prejuízo vai ser muito grande. E eu peguei e pensei, puta merda, isso não é o tipo de coisa que se faz. Ela acabou de falar, né? A pessoa acabou de falar que se encerrasse a posição ia perder, o prejuízo ia ser muito grande e ainda assim continuaria lá. Bom, o fim da história eu não vou nem contar, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado. Uma, duas, três vezes, às vezes dá certo. Segura lá, toma um calor desgraçado, a operação vira e volta a favor. Mas numa dessa a pessoa pode ou perder muito mais do que queria, perder o lucro do ano inteiro, e tem gente que faz isso, né? Ou perder, quebrar e ficar devendo para a corretora sobre uns juros lá de 1% ao dia,
um troço com um monte de multa, um monte de coisa. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Fazer isso uma vez na vida é aceitável. Agora, já fazer mais vezes isso é perigoso. E tem gente que faz uma vez e nunca mais volta, né? Não por questão de não querer. Às vezes não tem dinheiro, não tem mentalidade, não tem psicológico para sentar e fazer tudo de novo, fica com medo, fica traumatizado, não consegue operar depois. Demora. Então, é difícil. Beleza? O dólar, ó, no gráfico diário, né, tentando romper aqui essa casa aqui dos 5,25 aqui, né, tentando romper. E aí tem toda aquela questão que é a linha dólar índice, né, que é todo o risco político do Brasil, né, o risco fiscal do Brasil, a questão do preço dos combustíveis, que isso aí é tema para conversa de sentado numa mesa, num boteco, né, tomando cachaça, porque por exemplo, a Petrobras, isso aí é uma coisa que eu já falei, ainda estava conversando com meu pai até esses dias isso, que é o seguinte, na minha opinião, na minha humilde opinião, e é só uma opinião particular minha, eu acho que, por exemplo, privatizar a Petrobras é uma coisa que nunca vai acontecer, né? Porque desde sempre ela sempre foi uma ferramenta política, né? Então, seja em período de eleição, seja em período pré-eleição, seja em qualquer período, mexer no preço do combustível mexe diretamente no bolso do brasileiro, principalmente do brasileiro lá na ponta, de quem tem menos condições financeiras, porque isso impacta muito. Então, sempre foi uma ferramenta disso. E o governo não vai abrir mão disso nunca. Independente do governo, se é direita, se é esquerda, se é centro, se é ponta, cabeça, não importa. Eu acho muito difícil também pela questão burocrática que tem, a quantidade de funcionários, a folha salarial que é absurdamente alta, é a petrolífera mais cara do mundo e não está nem entre as 10 mais produtivas, né? Então, o custo-benefício dela é muito ruim. Mas, enfim, não é eu que tenho que falar sobre isso, né? Eu só acho que eu nem sei o que eu acho. Eu fico triste, na verdade, né? Quem sofre, na verdade, quem paga a conta sempre, sempre é o povo, independente do que fazem, do que não fazem, é o povo. E eu fui, por exemplo, eu fui viajar, né? Eu tenho um carro, tenho uma moto e tenho uma caminhonete a diesel. Aí eu fui viajar com a caminhonete. Parei num posto para abastecer o diesel aqui, logo saindo de Porto Alegre aqui, paguei R$ 7,33 no preço do diesel. A gasolina no mesmo posto estava R$ 6,95, 6,96, se não me engano. E ainda comentei com os frentistas, né? Porra, tá com um diesel mais caro que a gasolina e tudo mais. Eu conversando sobre isso, e eles falaram, olha, todos esses anos que eu estou aqui em posto, não sei quantas pessoas estavam também, mas ele nunca na vida tinha visto a gasolina ficar mais barata que o diesel. E tava uma diferença de 40 centavos, não é 2 centavos, é 40 centavos de diferença, né? E o pessoal estava preocupado lá, principalmente, óbvio, né, caminhão e tudo mais, que a gente até conversei com ele, a diferença é o seguinte, o cara pega um carro faz, né, 10 quilômetros com litro, 10, 11, 12, mais econômico faz um monte, eu nem sei, né, claro, tem carros que gastam mais, mas enfim, mas as caminhonetes, algumas a diesel até que gastam pouco, alguns carros diesel gastam um pouco, mas agora pega caminhão, carreta, trator, máquina pesada, isso aí gasta muito combustível. Uma carreta carregada faz 2, 3 quilômetros por litro, com diesel bem mais caro. Enfim, então tem muita coisa que está esquisita aí, né? E a Petrobras sempre foi uma empresa né, que tem muita jogada política no meio. É uma empresa política, né? E isso tudo impacta no preço do combustível, né? Pensa o seguinte, imagina que tu é um fundo gigantesco, um BlackRock da vida, ou um Vanguard, ou qualquer outro, né? Ou até mesmo um investidor grande, né? Com dinheiro, seja institucional ou não. Pensa o seguinte, tu vai querer colocar muito dinheiro em alguma coisa que tu não sabe o dia de amanhã, tu não sabe o risco, tu não consegue nem mensurar o quão perigoso é. Eu, não. Uma coisa que eu não gosto é de correr risco, né? Eu corro um risco sempre controlado. E se a coisa está ruim, eu começo a tirar o pé do acelerador. Então,
Isso é natural, né? Então é natural que se tiver muito ruído, muita bagunça e possibilidade de greve, não greve, isso, aquilo, aquilo outro, é natural que o dólar vá subir, porque o dinheiro vai um pouco embora. E aquela coisa, em situação de crise, em situação de qualquer desconfiança, né, no Brasil e no mundo, investidor institucional, pelo menos até o momento, o que que ele faz, né? Vende o que tem e compra dólar. Basicamente é isso, compra dólar e senta em cima do dinheiro e fica esperando uma oportunidade bacana. Depois que uma oportunidade bacana surgir, vende os dólares, né, e se capitaliza de ativos, seja, né, commodity, não commodity, seja ação, fundo, título do governo, enfim. Então tem toda essa questão aí, que esse ciclo, é isso que a gente gosta de operar, né, ciclo. Então assim, o dólar, eu infelizmente não comprei aqui, mas o que que eu fiz? Eu vendi, né, naquele período lá, até já vou botar Ibov aqui, eu vendi bolsa aqui em cima e segurei até aqui e perdi essa última pernadinha aqui. Beleza, né? Então, quando chegou aqui, eu encerrei um pouco da operação e aí eu fui lá no índice e comprei índice aqui em 100, era 100 e 400, eu acho, uma coisa assim, né? Então, eu comprei, eu cheguei que era mais ou menos por aqui, eu não lembro que está na outra plataforma. Mas eu comprei índice aqui na casa dos 100, 400, né? Bem nesse fundo. Então ele subiu, aqui chegou a dar 2.000 e poucos pontos, eu me lembro disso. Aí chegou a me dar aqui 1.000 e poucos pontos de calor, porque eu não encerrei a posição, né? Eu falei, ó, o meu stop inicial aqui nessa operação era pelo menos uns 2.000 pontos. Se eu botar lá no Indifut, é mais fácil de ver, né? Então eu comprei, vamos botar aqui 100, 400, mais ou menos, tá? Mais ou menos por aqui, né? Eu comprei por aqui, meu stop inicial era pelo menos uns 2.000 pontos. Por que 2.000 pontos? Simplesmente pelo tamanho do movimento, né? Então eu queria fazer uma operação aqui, ó, vamos tentar buscar em pontos aqui, 7.000 pontos, talvez 6.000 pontos, talvez 5.000 pontos, não me importa. Então, para eu buscar uma operação de 5.000 pontos, né, vamos botar aí 4.000 pontos, seja algo do tipo, eu aceito correr o risco de 2.000. Então eu aceito pelo menos um Ibovespa 98.200, 98.300 aqui. Quase chegou lá, não chegou. E é bem provável que se ocorrer uma greve, alguma coisa do tipo que possa virar uma greve, né, de caminhoneiros, ou seja lá do que for a greve, ou alguma questão de controle de preço de combustível, algo meio parecido que aconteceu no governo da Dilma, algo do tipo, é muito provável que dê uma repercussão negativa na bolsa e venha aqui e me estope. E se é para estopar, que estope de uma vez, né? Mas se o mercado eventualmente resolver subir e ganhar um pouco mais de força, bacana, estou comprado aqui ainda, né? Então, detalhe, mais uma vez, né, voltando lá no início do vídeo que eu falei que eu me posiciono, né, pouco, né, e me posiciono de forma a tentar me mexer o menos possível, né, eu passei a semana inteira passada, achei que ia ficar 1.000, 2.000 pontos positivos, 1.000 pontos negativos, 0 a 0, foi, voltou, e tô ali, tô no páreo ainda, né? Por quê? Porque se eu ficar, subir um pouquinho, encerra, cai de novo, agora vou comprar, encerra, eu ia ficar só perdendo, 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 até a hora que engrenasse uma e talvez eu ganhasse, mas dependendo do quanto eu perdi, às vezes não valeria nem a pena o quanto eu acabei ganhando depois. Então tem que ficar, né, aceitar a posição inicial que eu tomei, beleza. Então fiquei posicionado vendido a semana inteira no milho e fiquei posicionado comprado a semana inteira no índice. Sei o que vai acontecer amanhã, não faço a mínima ideia do que vai acontecer amanhã às 9 horas da manhã quando o mercado abrir, nem durante a semana. Então, vamos ver o que acontece, né? Acho que é mais ou menos por aí. Pode ser que eu tenha um stop ali que caia de uma vez, pode ser que não. Assim como também tem operações vendidas, né, em bolsa, que também estão super bem, estou lá vendido há muito tempo. Por exemplo, está aqui, né? Tenda é uma delas, né? Tenda é uma das melhores operações que eu fiz nesse ano foi Tenda. Eu vendi Tenda lá em cima, né? Eu nem me lembro onde é que foi, mas foi lá na casa dos R$ 24 mais ou menos. Aqui em cima, por aqui, eu acabei vendendo Tenda. E olha quanto é que está valendo Tenda, R$ 4. Eu estou ganhando mais de 80% nessa operação, né? E até agora nem cogitei encerrar ela. Eu já nem aumento mais a mão, porque o quanto já caiu aqui
já fica complicado para eu aumentar a mão porque está esticado demais esse negócio, né? Eu já nem sei o quão mais pode cair. A gente nunca sabe, mas está esticado demais. E esse aqui é um ativo que eu estou fazendo uma operação e ela é diretamente proporcional à taxa de juros. Enquanto a taxa de juros estiver subindo e estiver ascendente, eu acredito que o setor imobiliário tende a sofrer um pouco mais com isso, e se o setor imobiliário sofrer com isso, né, automaticamente construtoras, principalmente a Tenda, porque tem outras questões envolvidas, tende a ser enfraquecida. A partir do momento que a taxa de juros começar a cair, né, e o setor imobiliário muitas vezes se beneficia disso porque fica crédito mais barato, financiamento mais barato, logo as pessoas começam a comprar mais, financiar mais, e aí financia apartamento, casa, seja lá o que for, reforma, aí as construtoras tendem a ganhar um pouquinho mais, tendem a ter um pouco mais de lucro. Neste momento eu encerraria a operação de Tenda e realizaria lucro nela, até mesmo viro comprado, aí depende de vários fatores internos na empresa lá. Mas foi essa aqui está disparada a minha melhor operação em questão de rentabilidade, né, nos últimos mais de ano, porque eu já estou mais de ano posicionado nela, já faz mais de um ano que eu estou vendido e sigo vendido e nem olho mais, né? Eu fico ali só, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, ela está no meu radar sempre, mas fico ali só monitorando a posição, né? Então, é esse tipo de tranquilidade que eu busco. Imagina, ganhar 80 e poucos por cento numa operação onde o Bovespa está caindo, né, e bastante no mesmo período. Então, isso é muito bom. É óbvio que eu tenho posições compradas também sofridas, mas essa aqui foi uma das operações que atenuaram um pouco a perda da minha carteira. Então, tem que estar sempre, como diria lá o Richard Rittenbrandt, tem que estar sempre convexo, né? Se o mercado cai, a gente ganha dinheiro na queda também. E se o mercado sobe, a gente também ganha dinheiro na alta, né? E muitas vezes, como eu já repeti aqui, grandes fortunas são feitas em quedas e, né, em depressões, em crises, vamos dizer assim, e nem sempre a gente precisa ganhar mais que o mercado. Basta que a gente consiga perder menos que o mercado. E perder menos é simplesmente quando a coisa começar a ficar ruim, seja o primeiro a pular fora do barco. Se o barco bateu lá, se o navio bateu no iceberg, seja o primeiro a descer e pegar um botezinho e ir embora. Não paga para ver se vão conseguir consertar, se vai afundar ou não. Porque às vezes quem paga para ver não acaba não vendo, né? E, e eu pelo menos penso que o meu dinheiro não aceita desaforo. Eu trabalho para ganhar dinheiro, né, para poder ter uma vida cada vez melhor e não quero botar isso fora por acreditar em algo que eu não posso controlar, né? Tá bom? Bom, amanhã provavelmente vai ter mais vídeo, começando a semana. Esse foi só um videozinho para a gente pensar um pouquinho, né, o que a gente pode fazer durante a semana e o que eu fiz durante a semana, que basicamente em bolsa não foi nada, né? Só fiquei observando o mercado e no mais tudo tranquilo. Beleza? Até mais. Tchau.